Primeiro, agradeço a presença de todo mundo. Eu acho que a ideia desse encontro, da gente representando a Danone Bonafonte, é para que seja um encontro agradável, mais um bate-papo mesmo, para a gente explicar as ações que Danone Bonafonte, o compromisso que a gente tem com a cidade de Jacutinga. Sempre a nossa bandeira, desde que nós nos instalamos em Jacutinga, é pensando pelo bem da cidade, pelo bem da população que aqui reside. Eu vou apresentar rapidamente as pessoas aqui da Danone para que vocês possam conhecer. Eu sou a Débora, eu sou gerente de relações corporativas da Danone. A Nathalie Durso é a nossa gerente jurídica. O Edvar Paula é o nosso gerente industrial da planta aqui em Jacutinga. A apresentação que eu vou fazer para vocês, então, é mostrando diversas ações a curto, médio e longo prazo para a cidade de Jacutinga. E, acima de tudo, a Danone ela tem um grande pilar de sustentabilidade. Então, a ideia da gente é sempre valorizar o lado sustentável da cidade. A gente preza e valoriza muito isso porque é um dos pilares globais da Danone. Não sei se todos sabem, mas a Danone é uma multinacional de origem francesa. Então, realmente, o grupo todo tem essa preocupação quando nós temos uma fábrica instalada nas determinadas cidades. Então, eu vou começar falando sobre um estudo que nós realizamos. Esse estudo partiu da nossa grande preocupação com Jacutinga, que a gente sabe que a cidade está num momento bem delicado, de seca, de falta de água, a gente sabe desse problema, então nós fomos atrás, a gente já deu um passo importante, que nós encomendamos um estudo do Clima Tempo, para que vocês possam agora conhecer um pouquinho até o fim do ano, o quanto a gente vai ter de chuva também na cidade. Eu vou passar a palavra para a Nathalie, que ela vai falar um pouquinho então desse estudo que a Danone encomendou, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos da chuva que a gente vai ter aí até o fim do ano. Oi, boa tarde a todos. Como a Débora já adiantou a vocês, eu sou a gerente jurídica da Danone e estamos trabalhando aqui os três em equipe, diante de todo o projeto sustentável de melhorias aqui para a cidade de Jacutinga. Então, a gente vai já começar com uma boa notícia. A gente encomendou um estudo, trouxe aqui até a fonte para vocês do Clima Tempo, onde as chuvas vão melhorar muito agora. Daqui começa já a melhoria em outubro, novembro, para o final do ano. E vamos ter picos de chuvas altíssimos. E por que a gente está trazendo essa informação? Principalmente, a Débora vai depois mencionar e aprofundar o tema com vocês, porque a gente está fazendo um estudo de o que a gente pode fazer com essa melhoria a partir do momento que a gente tem uma alta aqui de chuva, o que a gente pode fazer pela cidade em questão de reservatórios, para não desperdiçar a água, que esse é o nosso grande pilar, né? A gente começa já falando de alguma ação para não desperdiçar a água. Então, eu já queria trazer aqui para vocês, aqui também, só para... Depois a gente pode dividir com vocês, tá? Esse é todo o estudo completo. Eu trouxe só aquela foto, que é a foto que resume toda a situação que a gente vai ter, mas a gente já começa aqui com uma boa notícia, que não cabe aqui passar tudo para vocês, mas depois também a gente pode dividir através do e-mail de vocês, quem quiser se aprofundar no tema, tá bom? Bom, a ação prioritária e mandatória que a Danone Bonafonte identificou na cidade, inclusive das minhas inúmeras vezes que eu estive aqui na cidade, é garantir o abastecimento de água
para a comunidade que reside aqui. Pelo fato que eu falei, a gente sabe, então, desse grande problema que a cidade está enfrentando e a gente tem essa preocupação, então, de ajudá-los. Sempre em parceria com a comunidade, com as associações, com a prefeitura, com a Câmara, que é sempre muito importante a opinião de vocês para que todos estejam engajados numa única causa. Então, o que nós fizemos? Para a gente fazer um estudo dos pontos da cidade, identificar aonde a gente pode ter um reservatório de água, onde a gente pode ter mais um poço de extração para abastecer água para a comunidade, nós fomos atrás de um especialista em recursos hídricos, que é o professor Zufo. Ele é doutor e professor da Unicamp. Eu estive com o professor Zufo, fiz o convite a ele pela Danone para que ele pudesse vir até Jacutinga e fazer um mapeamento da cidade para ver o que ele identifica de melhorias para que a gente tenha mais água potável para abastecer a comunidade. Essa é a nossa principal ação. Então, a gente tem uma reunião com o professor Zufo na próxima sexta-feira, aqui na cidade, onde nós vamos passar com eles em todos os pontos da cidade e identificar o que ele consegue identificar de melhorias para a cidade. Então, esse é o nosso gatilho inicial desse compromisso que a gente tem com a cidade de garantir o abastecimento de água para vocês. Em paralelo, um outro trabalho que a Danone está também investindo, junto com o professor, nós vamos fazer uma visita na comunidade São Luís e na Estância dos Vieiras, porque a gente sabe que essa comunidade ela é precária de água. E nesse estudo, então, que a gente vai fazer, é identificar de que forma a gente consegue abastecer essa comunidade para garantir o abastecimento de água potável para elas. Então, esse já é um passo inicial que está marcado para sexta-feira que vem. A próxima iniciativa, então, para a cidade, nós criamos, a Danone Bonafonte criou o projeto Plante Bonafonte. Na fábrica aqui da Danone, nós temos um viveiro muito rico em mudas. Então, a gente identificou essa oportunidade de plantarmos essas mudas, fazermos um reflorestamento na cidade com a plantação dessas mudas, com a ajuda das crianças, das escolas daqui da cidade, que façam parte desse plantio. Então, desde sempre, também a Danone tem essa conscientização de envolver as crianças em projetos sustentáveis para a cidade. Acredito eu que, como nossa ação prioritária é primeiro garantir o abastecimento de água, não faz sentido amanhã a gente já dar início à plantação de mudas, sabendo que a gente tem essa escassez de água e a gente não vai ter como fazer a regação das plantas. Então, primeiro vamos garantir o abastecimento e a próxima etapa é fazer o plantio dessas mudas na cidade de Jacutinga. Outra iniciativa que nós temos já, a Bonafonte tem um compromisso com a Cooperativa de Produção de Reciclagem aqui de Jacutinga. Nós já fazemos uma contribuição mensal para ajudar essas pessoas que trabalham lá, que dependem desse trabalho de coleta de lixo. E para melhorar esses trabalhadores que dependem dessa fonte de renda, da reciclagem, nós identificamos que eles precisam de carrinhos de tração manual, que hoje eles não conseguem trabalhar de uma forma que talvez gostariam em função dessa falta. Então, a gente tem aí mais um compromisso com a cooperativa para ajudá-los no dia a dia do trabalho deles. Um outro ponto importante é a gente acredita que, como em Jacutinga sai a principal água da Danone, que é a Bonafonte, e a gente sabe que Jacutinga é uma cidade capital nacional do tricô, o porquê não valorizar ainda mais Jacutinga para quando vocês têm algum evento relacionado à malha, a tricô, para que venham mais lojistas para cá, para fazer compras, para valorizar mais a cidade e mostrar que daqui sai uma água Bonafonte de uma grande empresa. A ideia, então, é colocar na rodovia um outdoor que realmente expresse isso que eu falei. Jacutinga, cidade, estância hidromineral e capital nacional do tricô, é daqui que sai água mineral natural Bonafonte. Eu acho que isso é importante para a cidade, para movimentar ela e trazer mais lucratividade também para os lojistas que estão aqui. Outra parceria que nós estamos fazendo é com a Secretaria de Esportes, aqui da Prefeitura.
onde nós tivemos acesso, que vai ter um campeonato de futebol para time adulto, e nós vamos patrocinar os uniformes dessas pessoas que fazem parte do time. Aqui eu trouxe para compartilhar com vocês, a Danone, pelo porte que é a empresa, ela tem, durante um ano, várias ações de engajamento com seus consumidores, com a população. Uma delas é o Danone Nations Cup. Danone Nations Cup é como se fosse uma Copa do Mundo para a Danone, como a gente teve agora recentemente a Copa do Mundo, a gente tem para as crianças. Então, todas as crianças das escolas públicas e particulares do Brasil todo se inscreveram, participaram agora na metade do ano do campeonato, e vai sair agora o grande vencedor no Danone Nations Cup, em novembro, dia 16/11, no estádio do Itaquera, onde a Danone vai reunir, então, todas essas escolas que passaram na primeira fase, e ali vai sair o campeão do Danone Nations Cup. Qual é a ideia disso? Já que nós temos esse projeto dentro da Danone, trazer essa oportunidade para as crianças das escolas aqui de Jacutinga, em que a gente possa levar as crianças das escolas daqui para fazerem parte de um grande evento. Vai ser o dia todo, várias atividades voltadas também para consumo de hidratação saudável, futebol. Vai ser um momento bem de recreação para essas crianças, onde a Danone vai acabar concedendo os ingressos para que elas possam entrar, e a gente consegue levar essas crianças para lá através de uma parceria aí com a Secretaria de Educação, que eu acho que é importante. Talvez essas crianças que morem aqui na cidade não tenham acesso a um tipo de esporte desse porte. Bom, esse seria as nossas ações para a cidade. Eu acho importante deixar muito claro que o passo inicial é a gente fazer esse trabalho para garantir a captação de água para a comunidade, que a gente sabe que realmente a situação não está das melhores. Nós temos essa preocupação com a cidade. Um outro ponto importante que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro da fábrica, onde nós temos as extrações, enfim, de água para o invase, elas estão todas dentro da regulamentação, onde a gente tem, a Nathalie até vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente está dentro dos órgãos competentes. Nós temos aí o DNPM. Acho que, Nath, tu pode falar um pouquinho para ele sobre esse ponto, que eu acho que... Então, o ponto mais importante, primeiro de tudo que a gente queria passar para vocês, é que o compromisso com a Danone é único e exclusivamente com a cidade de Jacutinga, tá? Com a melhoria da cidade. Esse é nosso foco, para isso que a gente vem trabalhando. E em relação à nossa fábrica, o Edivar está aqui também, é o nosso gerente industrial, tá? Ele é responsável aqui pela fábrica de Jacutinga. Então, ele também veio, né, para se apresentar e conhecer vocês. E o importante aqui é a gente passar para vocês assim, que a Danone, na condição de multinacional, ela tem uma série de procedimentos, tá? E tudo está sendo feito, está sendo regularizado. Então, a gente, infelizmente, para a gente tudo não é muito fácil, a gente precisa de tempo. Todas as nossas ações passam para um grupo, vão para a França, a gente divide todas as ações, vem pessoas, inclusive tem uma pessoa aqui na cidade hoje, da França, em diversas áreas, conhecer nossas plantas, cuidar de perto das nossas documentações. Então, a gente só queria deixar claro aqui e passar para vocês que tudo está sendo regularizado e feito. Tá? Eu vou passar a palavra para o Edivar, que é o gerente industrial, para ele falar um pouquinho também para vocês. Bom, pessoal, boa tarde agora oficialmente, né? Cheguei, cumprimentei algumas pessoas. Eu sou Edivar de Paula, eu estou à frente dessa unidade de Jacutinga. É uma fábrica importante para o grupo. E o que nós viemos fazer aqui, né? Qual é a intenção da Danone Jacutinga? Estar mais próxima da comunidade. Eu tenho feito isso, Edivar, estando nas reuniões que acontecem quando me convidam, estando nos campeonatos de futebol quando me convidam e respondendo às perguntas quando sou solicitado, né?
Então, assim, eu deixo para vocês a nossa casa aberta. Sempre que for solicitado, eu vou, dentro das nossas normas da Danone, procurar atender vocês. E lembrando que o nosso compromisso para com essa cidade é cuidar da cidade, assim como vocês. O nosso objetivo é o mesmo de vocês, é cuidar bem dessa cidade e fazer com que o crescimento nosso também seja o crescimento das pessoas aqui que sobrevivem do comércio, da indústria, enfim, de tudo aquilo que movimenta a economia da região. Tá? Fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida. Olá, Débora, Ed, a doutora. Eu agradeço a presença de vocês aqui também. Essa luta em relação à Danone é nossa. É nossa que eu falo, é de Jacutinga. Tenho certeza que a prefeitura também está atuante e cobrando. O que eu quero incorporar, e gostaria de ter uma explicação aqui, a gente já conversou um pouco sobre isso. Essa semana nós encontramos alguns caminhões ali no ponto de apoio, ponto esse que a gente vê um número gigante de carretas. Acredito que vai ter alguma ação para poder minimizar essas descidas da serra com essas carretas grandes que cortam a madrugada da cidade. E nós encontramos ali também uns caminhões perfuratriz, que a princípio, eu sou leigo, para mim era para furar poço. Eu estive lá, conversei com o Ed, até quero mais uma vez reforçar que eu já tive em outros períodos no portão da Danone, não pude ser recebido, era uma outra gerência, não conhecia a doutora. Hoje, o estreitamento entre Danone, Bonafonte, Jacutinga e a população realmente está caminhando por igual. Fui muito bem recebido lá na empresa e ele me explicou, mas eu gostaria que explanasse para a população o que faz esses caminhões que estão aí perfuratriz, que no meu entender é para perfurar poço, mas você me explicou e eu gostaria que passasse para a população de forma geral o que é e por que eles estão aqui. Porque muito assusta a comunidade, a população, como você falou. Eu até parabenizo essa ação implantada para a comunidade ali de São Luís, de, quem sabe, um dia a Danone poder estar fornecendo água potável para aquela comunidade, porque é uma comunidade que não tem água tratada. O bairro Estância dos Vieiras também, que está ali por gravidade abaixo da Danone, muitas vezes capta água de forma clandestina para abastecer as suas residências, outros até usa para abastecer poços e tanques de peixes, que não é tão legal assim. Essa água vem para Jacutinga, essa água tem conhecimento que tem outorga, mas ela é interrompida ali. Mas eu fico muito grato de ouvir essa ação de vocês. Eu gostaria já de fazer mais uma pergunta, a respeito dos poços. A doutora explanou, mas eu não consegui entender claramente. Nós temos, na Danone, se não me falha a memória, 10 poços. 5 deles estão 100% regularizados e outros estão em fase de regularização. Há um tempo atrás, quando eu encontrei o portão da Danone fechado, o Ed hoje tem conhecimento disso, a gente já sentou, já conversou, a Débora também. Hoje existe uma demanda no Ministério Público a respeito da Danone por causa dessa captação. Até foi muito bem explanado no dia que eu fui lá, mas eu gostaria que passasse para a população quais as fases, como que está sendo feita essa regularização, esmiuçasse um pouco melhor, porque todo mundo nos cobra aqui em Jacutinga que a Danone leva a nossa água boa embora e hoje nós estamos captando água até do rio Mogi para abastecer a estação de tratamento de água. Então seria muito louvável que vocês explicassem qual é a realidade hoje no envasamento e na captação de água que vocês engarrafam e leva para comercialização. Nós queremos sim a Danone junto com Jacutinga, parceira, e temos certeza que vamos conseguir. Mas nós precisamos também de mais esclarecimento e precisamos sim de ação junto à comunidade e à população. Obrigado. Eu acho que os pontos os pontos colocados são pertinentes. Acho que sim, vale um esclarecimento para a população. Vou começar em relação ao caminhão que você citou, de perfuratriz que vocês viram pela cidade. Realmente o caminhão estava aqui. Trata-se de um estudo que a gente está fazendo de solo e água para a gente fazer essa medição do que a gente tem hoje na cidade.
Então, não trata-se de uma nova perfuração, não é esse o caso. Então, para tranquilizá-los, realmente o caminhão que está aqui é um estudo que a gente está fazendo para avaliar a questão da qualidade do solo. Vou passar para o Edivar, que eu acho que ele pode complementar mais os demais pontos. Bom, com relação ao... Vou começar pelos poços, né, reforçando que a gente está fazendo um estudo, a gente chama de estudo geofísico da qualidade da nossa água e do potencial que tem a área que nós exploramos. Então, por isso, a presença desse caminhão aqui, e que quando ele movimentou pela cidade, algumas pessoas viram e aí trouxe essa preocupação para vocês. Eu fui procurado pelo vereador Val e eu expliquei para ele exatamente aquilo que estou explicando para vocês aqui. Com relação ao trânsito de carretas, isso eu entendo que é uma característica do nosso negócio, né? Não há como tirar a água da nossa fábrica sem transitar por aquela estrada. O que a gente faz, e eu acho que é de conhecimento de vocês, a gente cuida daquela estrada, né? A gente tem ali algumas máquinas trabalhando, se passarem por lá vão ver que sempre a gente está calçando aquela estrada e molhando o tempo todo. Enfim, tudo isso para amenizar esse impacto que pode ter sobre as pessoas ali. Tá? Eu tenho algumas pessoas que me procuraram, até foi num evento de futebol, a pessoa me procurou e reclamando que tinha um pedaço que não estava sendo devidamente aguado, né? A pessoa foi o Maurício Lucatelli, da Secretaria de Esportes. Ele veio falar comigo: olha, é o seguinte, tem uma reclamação lá da Estância dos Vieiras, que tem uma parte que não está sendo devidamente aguada. E eu fui pessoalmente no pessoal da mineração e fiz essa reclamação com eles, até porque a gente faz o pagamento mensal para que seja cuidado. Tá? E depois disso não tive mais nenhum retorno. Então, se voltar a acontecer, por favor, nos procurem, que essa é a nossa função. Interceder para que o impacto do trânsito seja o menor possível. Certo? Com relação aos poços, realmente nós temos hoje na unidade 10 poços, 5 deles de utilização. Dos 5 homologados que a gente pode usar, tem um que a gente não utiliza, então a gente está utilizando 4. Esse que a gente não utiliza é porque a característica da água não é uma água leve, né? Característica Bonafont. Todos os nossos poços são poços de surgência. O que é isso, né? Até expliquei para algumas pessoas na comunidade já. Um dia fui procurado, inclusive, no restaurante aqui, e a pessoa me questionou o que seria, como que era a nossa captação, né? A gente capta a água que brota no solo, a gente não vai em poço profundo, certo? Por exemplo, outras empresas vão a 200, 300 e pegam aquíferos. Nós não temos esse tipo de poço. Então, a gente respeita o que brota do meio ambiente. A bomba puxa só exatamente aquilo que o meio ambiente nos dá. Se eu fosse até o aquífero, e aí o pessoal cita exemplo de outras cidades, como aconteceu lá em São Lourenço, né? É uma água de aquífero. Aquela água esgota. Com o passar do tempo, você vai esgotar toda a água do aquífero. Nós não, a gente respeita aquilo que a natureza nos dá. Não passa, não ultrapassa, é água de surgência. Tá? E se vocês quiserem entender um pouco mais disso, né, eu não sou geólogo, eu sou engenheiro, mas a gente também pode disponibilizar aí o Gian, que é o nosso geólogo, para falar um pouco mais para vocês numa outra oportunidade. Tá bom? De acordo com tudo que o Edivar falou, eu só gostaria também de deixar registrado que a Danone trabalha com o Ministério Público, que é o responsável pela população, tá? E com o DNPM também, que é o órgão responsável por águas. Então, estamos sempre trabalhando, mandando todas as documentações de acordo com os 2 órgãos responsáveis, tá? Também. Todos os órgãos que são responsáveis por águas e pela população, a Danone trabalha em parceria, tá bom? Só complementando a sua pergunta, Val, com relação aos poços que a gente tem, que a gente não utiliza a água. Esses poços estão sendo homologados, né? A gente tem um documento que chama LAMIN, esse documento está próximo de sair, então eu acredito que Nathalie e Débora, logo que a gente tiver esse documento em mãos e que a gente puder oficialmente, perante a lei, perante os órgãos,
explorar esses poços, as meninas vão comunicar à comunidade, talvez até em um outro momento aqui. Os poços existem, essa água não pode deixar de ser bombeada, ela é bombeada e ela é lançada na própria terra, então ela volta para o próprio solo. Essa é uma característica de quando você for um poço, tá? Certo? Isso tudo regularizado, já fomos visitados pelo DNPM, a gente só não pode utilizar essa água porque a gente ainda não tem autorização do órgão, correto? Mais alguma pergunta? Vocês estão captando 4 poços hoje. Vai captar mais fácil, então a produção vai aumentar esse objetivo da ainda mais água? E vai chegar quanto isso vai? Nós temos hoje 10 poços prontos. Esses 10 poços, todos eles têm uma estrutura, essa estrutura é uma cabeça de poço, com bomba, todas elas funcionando. O que acontece hoje? A gente bombeia essa água é retirada do solo e a gente devolve ela para o solo. Bombeia e joga na água. Até alguém da comunidade, não sei se foi você que comentou comigo, viu lá a tubulação que bombeava e estava jogando no próprio córrego da região. Isso a gente já faz. O que a gente não está autorizado por lei? A gente não está autorizado a pegar essa água e colocar na garrafa. Por quê? Porque existe na lei um período que você passa por análise para a liberação do lamin. Correto? Hoje a gente não faz isso. Então, a água, ela existe lá, o poço existe lá, mas a gente não engarrafa essa água. Por ainda não ter esse documento do órgão competente, correto? Então, não é que a gente vai utilizar mais água. Não, essa água já é bombeada, ela já existe, a gente está regularizando esses poços para que a gente possa colocar essa água na garrafinha. Tá bom? Eu gostaria e tudo isso, desculpa, Val, e tudo isso é com acompanhamento dos órgãos ambientais, da NPM, tudo isso, tá? Tanto é que todas elas têm estrutura de casinha, cabeça de poço, tudo regulamentado com a lei. Tudo bem? Eu vou passar a palavra para mais um morador daqui da nossa comunidade, da nossa cidade de Jacutinga. Ele quer fazer uma pergunta a vocês. Vocês falaram que se preocupa com a população, a comunidade de Jacutinga. Eu morei 35 anos, onde tem 3 poços artesianos, hoje, poços de vocês, capta água no sítio Bom Desejo, do outro lado do mato. Lá existia um córrego d'água que corria mais ou menos de 3 a 4 polegadas de água o ano inteiro, o ano todo. Hoje já não existe essa água mais correndo. Inclusive, numa propriedade que eu vendi para o seu Zé Amate, tem um açude no fundo que não tem água mais, porque vocês sugam toda a água dessas 3 captações, não consegue abastecer a água desse açude, dessa região do sítio do meu avô. Como que você explica se vocês podem utilizar a água das minas d'água, das nascentes, e tem que deixar 30% correr nos córregos? Como que você explica desse sumiço dessa água no sítio? Qual que é o nome do senhor? Glésio. Seu Glésio. É de conhecimento de todos, eu acho que isso está na mídia, né? O Brasil vive o pior período de seca de toda a história, né? Então a gente acaba, e isso é natural, tá, seu Clésio? A gente acaba entendendo que pode ser um problema da captação da fábrica que está aqui, né? Então, assim, só para o senhor entender, o órgão governamental, ele faz um estudo para que ele libere a nossa captação. A gente tem que provar por A mais B que aquela água que a gente está retirando não vai prejudicar a comunidade que ali está em volta. Mas está prejudicando. Né? Esse é um entendimento, talvez, do senhor. E a gente, se o senhor quiser entender um pouco mais sobre isso, a gente pode mostrar os estudos da região e o estudo que o nosso geólogo fez, as liberações documentais que a gente tem no DNPM, e aí o senhor vai entender que não tem muita ligação. O problema de seca, ele é um problema do Brasil, tá? E hoje a gente pode estar ligando uma coisa com a outra, tá bom? Tem outra coisa também. No documento que vocês têm, lá cita, são 3 captações de águas que vêm para a cidade, que abastece Jacutinga, sem o bombeamento do rio Mugim e o Ribeirão São Paulo.
Ali consta no documento seus que as fontes 1, 2 e 3, a paineira, está abaixo da captação que vem para Jacutinga. Na verdade, se chegarmos lá e olharmos, as captações de água estão acima de 2 captações que vêm para Jacutinga. E o Ribeirão São Paulo, o Ribeirão Taquaruçu, como o córrego Taquaruçu, ele está sofrendo uma grave queda de água. O meu cunhado, na mineração Beira Rio, ele que faz o serviço para vocês de molhar na estrada, certo? Ele sugou a água do Ribeirão para jogar na estrada, secou para baixo. E vocês têm no plano seus, no documento seus, que vocês que têm que fornecer a água para a estrada ser aguada. Como que você explica isso? Você pode ajudar, Débora? Eu não sei que documento que você está citando. Que documento é esse que você teve acesso? Tem aqui na minha mão. Posso dar uma olhada? As condicionantes para extração da água. Dentro das condicionantes fala que vocês vão utilizar água de reuso da fábrica para aguar. Entre as condicionantes diz que a água utilizada na aguar as estradas seriam de reuso da fábrica, não explorar os mananciais que tem ao redor, no caso do Ribeirão Taquaruçu, como está sendo feito. E dentre outros critérios das mananciais, aproveitando já da ocasião, das condicionantes, diz que... Não precisa, só eu quero dar uma olhada. Dentre as condicionantes... Quem foi que desenvolveu o documento? Pode continuar com a pergunta, a gente vou ler e a gente já entra em... Vocês mostraram um gráfico no telão, que a previsão de chuva. Agora, vocês extraindo a água do solo. Quem garante que vai acontecer tudo aquilo ali que essa chuva vai cair no nosso solo? Para abastecer o lençol freático, para vocês captar a água, para a Jacutinga ser bem abastecida, não faltar água à população, não ser bombeado a água do rio, ser lançado, para ser jogado na caixa. Quem garante? Assim, a gente não está totalmente firmado naquele estudo que a gente colocou. O tanto que a gente conseguiu essa parceria com um grande profissional, o professor Zulf, doutor da Unicamp, que vai vir para cá para fazer um estudo na cidade para a gente identificar outras formas para garantir água para vocês. Não é que a gente está totalmente 100% baseado, é uma previsão daquilo. Agora, por exemplo, o professor, quando vier fazer a visita na cidade, a gente vai identificar formas, por exemplo, aonde podemos colocar um reservatório para que a gente possa aproveitar toda essa chuva que vai cair, porque hoje a gente sabe que a gente não tem um reservatório na cidade. Então, a gente tem essa preocupação, sim, mas não totalmente focada nessa previsão, porque é uma previsão. Agora, a vinda desse professor, que vai ser que é o nosso pilar para a gente mapear a cidade e aonde a gente pode começar, a gente vai, na verdade, é para garantir água a longo prazo para vocês, e não fazer um trabalho específico para que fique temporariamente. Então, por isso que a gente não pode se firmar somente nisso, mas como a gente realizou esse estudo pensando na cidade, achamos importante compartilhar com vocês para tranquilizá-los um pouco mais. Porque eu vi uma previsão que, normalmente, essa seca vai ser normalizada, né? Previsão 2016. Então, né? Previsão. Sim, por isso que a gente já está fazendo um trabalho preventivo para garantir essa água potável para vocês. E quando o nível... Tem também no documento que tem um órgão responsável pelo nível de água do Ribeirão, do córrego Taquaruçu. A prefeitura, para manter esse nível correndo, ela tem que fechar a adutora para manter o nível correndo. Não seria a Danone que teria que ser responsável por esse nível de água do córrego? Se está no documento? Tem informação, Edvaro? Acredito eu que esse grau de detalhamento... A gente precisa primeiro reconhecer o documento, depois a gente pode até passar uma resposta formal para todos. Na verdade, a gente precisa primeiro reconhecer o documento, tá, que eu acabei de ter acesso,
e depois a gente pode passar uma resposta formal a todos vocês. Mas eu preciso, primeiramente, reconhecer o documento. Depois eu faço estudo e passo a resposta para vocês. É documento da Danone? Não, o que a gente veio, o nosso objetivo aqui foi apresentar, o objetivo da Danone, como fim, é envasar a água. O que a gente veio falar para vocês foram duas coisas. Na verdade, o objetivo fim da Danone não é fazer projeto social para a cidade de Jacutinga. Talvez a gente precise deixar isso claro. Nós somos uma empresa privada, uma multinacional. O que a gente veio passar e deixar claro para vocês é que dentro desse nosso trabalho, que é feito 100% de acordo com toda a legislação, e eu sou responsável por isso, eu posso certificar isso para você, se você me trouxe um documento, mais uma vez, de novo, eu te falo que eu vou reconhecer, estudar e te passar uma resposta formal, mas o que a gente veio deixar claro é que a gente se preocupa, sim, e muito com a cidade de Jacutinga e apresentar as melhorias para vocês. Se você quiser e se vocês forem ficar à vontade, vocês podem tirar todas as dúvidas, mas é importante deixar claro que todo o nosso trabalho a gente faz de acordo com a legislação e que a gente tem um foco na melhoria da cidade, tá? Se a Danone também preocupa com o social também da cidade, por que um material reciclável da própria fábrica não é fornecido para a reciclagem de Jacutinga? Por que não? Nós temos um contrato com uma empresa, essa empresa faz para todas... Se preocupa com o município, por que não é fornecido para a classe baixa da cidade? Nós temos um contrato com uma empresa que faz em todas as nossas fábricas. Essa empresa que faz para nós chama Maranese. Não sei nem se ela é da região aqui, não sei te informar de onde é. Mas ela tem um posto lá dentro da Danone e a gente faz toda a coleta adequando à norma ISO. Que, inclusive, não sei se vocês sabem, a Danone está caminhando, está muito próximo dessa certificação, ISO 14001. Tá? Então, a gente tem um contrato com essa empresa, isso é algo comercial, né? Quer dizer, a empresa tem que atender a norma da ISO para poder nos atender e tem que atender aquilo que a gente tem de orçamento. Então, algumas coisas, não eu vou fazer com a comunidade. Você tem estrutura para reciclar? Reciclagem não é tão simplesinho, não. Tá? Você tem que destinar para o local correto, você tem que dar o tratamento adequado, algumas coisas você tem que fazer ciclos de retrolavagem, né, como produto químico. Então, isso é um contrato puramente comercial que faz para todas as nossas fábricas, inclusive a fábrica de Poços de Caldas. Tá? O Ed, ele quer fazer uma pergunta a vocês também. Eu sou o Edevaldo, sou representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Primeiro eu queria falar que Jacutinga é capital das malhas, tá? Não é do tricô. Se acaso vocês virem executar esse projeto, é capital das malhas. E, em segundo lugar, essas fontes que vocês têm lá, essa água eu queria saber se ela é aflorada ou ela é sugada. Eu sei que ela é aflorada, mas eu sei de casos, não estou falando que é de vocês, de pessoas que usam bomba para sugar além do que a fonte pode aflorar. Muito boa a sua pergunta. E assim, eu quero tentar explicar para vocês como a gente faz a captação para que seja entendimento de todos, que vocês levem isso para a comunidade também. Quando a gente fura um poço, né, que é uma água de surgência, nosso poço em média tem 4 metros. Então vamos supor como você citou lá na paineira, né, tem 4 metros de profundidade aquele tubulão. A gente posiciona a bomba numa posição que ela só vai sugar aquilo que brotou da terra. Entendeu? Então, vamos supor, ela deve estar lá hoje a 3 metros. Então, quando ultrapassa os 3 metros, a gente tem um sistema de automação que ela desliga, a bomba desliga, entendeu? Então, ela vai puxar na hora que atinge ela. Diminuiu a vazão, a bomba desliga. É um sistema de automação. Hoje, praticamente, todas as nossas fontes têm isso. Todas aquelas que a gente utiliza a água para colocar na garrafa já estão automatizadas. E as que a gente pretende utilizar, que a gente está correndo junto ao órgão competente, a gente vai fazer essa automação também, certo? Então, assim, a bomba, ela funciona como fosse acelerador e freio. Ela vai sugar quando a terra coloca a água e ela vai diminuir quando a vazão diminui, certo? É um sistema de automação. Quantos metros tem os poços da Danone? Em média, 4 metros. São poços de surgência, né?
São tubulões de 4 metros que descem, pegam a rochas de superfície e aí é ali que a gente coleta a nossa água. A rocha foi perfurada. Me falaram que o poço da Danone puxa em 600 metros de profundidade. Não. Nossa. Isso, ó, moçada, isso é o que a gente quer trazer para vocês. São essas dúvidas que eu acho importante vocês levarem para a comunidade, né? Não temos nenhum poço profundo. É essa água de poço profundo que é uma água que um dia pode deixar de existir, que foi o caso lá da cidade de São Lourenço. Né? Essa água lá, infelizmente, ela foi caindo ao longo do tempo. Nós não. Nossos poços são poços de surgência, que brotam de mina. Certo? Ed, o secretário de Meio Ambiente do município quer fazer uma pergunta para vocês. Eduardo. Boa tarde. Bem, já conversando com vocês lá na prefeitura, né? Eu queria pedir para vocês o seguinte, né? Aqui está todo mundo perguntando. Em conversa com o Rafael, né? Acho que é do Meio Ambiente, e acho que ele está em Jundiaí agora ou não? Em contatos anteriores com ele, nós chegamos a conversar lá do departamento nosso do Meio Ambiente. O que interessa para nós mesmos é o seguinte: o que vocês poderiam nos ajudar, além do que vocês estão nos ajudando hoje, que já é de um bom grato, tá? Só que a gente tem a preocupação hoje com o meio ambiente, todo mundo fala em meio ambiente. Então, dentro da visão nossa de reciclagem, aqui está o pessoal do Jordano, que é o engenheiro ambiental, que cuida da reciclagem, e o departamento nosso do OTEMA e do CODEMA, né? A minha pergunta para vocês, e um pedido particular, seria o seguinte: o que vocês teriam de propostas, algumas reivindicações que nós poderíamos até, em outras conversas, estarmos agendando um outro bate-papo, para melhorar a parte de meio ambiente da nossa cidade? Em que sentido? Reciclagem, consórcio intermunicipal que nós fazemos partes hoje, né? Mais 6 cidades junto. Nós temos a preocupação de mandar e estar mandando cada vez menos o material quando estiver em funcionamento, né, lá em Ouro Fino, menos material possível, porque nós vamos estar pagando, né, em função do volume que estará sendo mandado. Então a nossa preocupação é o que nós podemos fazer, e vocês nos ajudar, em termos de viabilizar com que isso se torne uma realidade a curto prazo. Tá? Por exemplo, em termos de pontos de entrega voluntária, uma pergunta só, Crispeves. Em conversa com o Rafael, ele falou: Eduardo, agendem conosco a necessidade de vocês para começar a implantar na cidade alguns pontos de entrega voluntária. Tá? Para quê? Para estimular mais a população a começar a se conscientizar de fazer a separação, certo? Então, daí é uma proposta que eu estou pedindo para vocês. Logicamente, teriam coisas mais simples até. Uma esteira, né, para colocar lá para facilitar o uso do pessoal que trabalha hoje. Tá? Cestas básicas que nós estamos tentando pleitear até junto à parte de ação social da nossa prefeitura. E outras coisas, que não seriam coisas absurdas, mas possíveis de conversa e a gente chegar num acordo. É isso que eu vim pedir aqui em nome, tá, da Secretaria nossa. Obrigado. Eu já tenho um contato com o Jordano, então nós já tivemos uma reunião onde nós identificamos esses pontos de melhoria para essa comunidade que depende e trabalha com isso. Eu até acabei só explanando a questão dos carrinhos de tração, mas nós até inclusive temos um orçamento completo, não só do carrinho, mas desses pontos de coleta para a gente espalhar na cidade. E ele só está até numa questão de ajuste de orçamento, e eu estou em contato com o Jordano para a gente viabilizar isso num curto prazo. Mas, só para deixar claro, já está no nosso planejamento, tem em mãos esse orçamento, e é só uma questão de ajuste que eu estou trabalhando com o Jordano para a gente implementar isso num curto prazo, para facilitar eu acho que vai fazer um bem para a comunidade, em saber onde tem que depositar. É importante a gente saber que não é simplesmente só instalar esses pontos de coleta, a gente precisa fazer um trabalho educacional com a comunidade, para simplesmente não desperdiçar essa ação. Então, está no nosso plano, sim, isso para que a gente possa realizar num curto prazo, sim. Esse trabalho, até envolvendo o pessoal das escolas, da Secretaria de Educação, já está no projeto de vocês, então, para envolver esse pessoal também? Sim, nesse ponto, sim. Está nos nossos planos envolver as crianças no plantio, quando nós começarmos a fazer o reflorestamento na cidade, justamente para aproveitarmos o viveiro que nós temos lá na planta, e não tem por que a gente deixar o viveiro lá, sabendo que temos um número grande de mudas. Então, nós temos também já mapeado, junto com a prefeitura, os pontos iniciais para plantar essas mudas.
O Amarildo, funcionário público municipal, quer falar com vocês também e fazer algumas perguntas. Ô Débora, a respeito do reflorestamento aí, né? Na cidade tem uma preocupação grande. Mas como a gente é do meio ambiente, a gente está andando muito as roças aí, estão vendo como que está a situação, igual o nosso amigo falou a respeito da água, que está secando, realmente está desaparecendo, não só aqui na região de Jacutinga, como em todas as outras regiões que a gente está andando aqui. Tipo Ouro Fino mesmo, já vi lago secar inteirinho, né, por falta dessa água aí, por falta dessa seca que está acontecendo. Então o que acontece? A gente está com essa preocupação nossa de água na cidade, que está faltando e vai faltar, pelo que eu vi, acompanhando na televisão, mais 3 anos, né, com essa seca, com essa crise de água. E Jacutinga está crescendo. Logicamente que não vai ser de responsabilidade da Danone. Mas a preocupação nossa é como que a gente vai abastecer o município. Eu tenho certeza que não vai ser de subsolo essa água, porque também vamos estar puxando água de subsolo e como não está reabastecendo o lençol freático, a gente vai ter problema futuramente também. A gente tem o Rio São Paulo, nossa, montante da Ponte Preta, indo para Albertina. Esse rio, eu acompanhei esse rio lá, 8 quilômetros a montante, e vi que esse rio é um rio que não tem alto nível de contaminação. Então tem várias nascentes que podem ser recuperadas ao longo desse rio e fazer um trabalho em cima dele. Então o que acontece? Nesse plano de ação de vocês, não tinha como adotar esse rio para fazer a recomposição, né, e o acompanhamento desse rio, e a gente poder, futuramente, a prefeitura fazer a coleta de água, que vai dar uma durabilidade de água para a cidade muito grande, está acompanhando esse rio, vocês estão ajudando a gente nessa empreitada? Né? Sim, inclusive, eu não sei se estava até no início da nossa apresentação, a gente está trazendo para a cidade um especialista para identificar esses pontos. Eu acho que é importante também vocês da comunidade nos falarem se tem outros pontos. Eu sei que um pouco mais para trás da nossa planta tem um riacho, um cânion, alguma coisa assim. A gente vai levar esse doutor lá para fazer a avaliação e ver se dali a gente consegue captar essa água. Tem essa outra sugestão que você acabou de nos dar. Então, esse especialista vai fazer um estudo em toda a cidade para identificar pontos em que a gente possa realmente coletar essa água e distribuir para a cidade. Então, esse córrego, que é o Rio São Paulo, eu conheço a nascente dele. Praticamente eu conheço a história dele toda, a represa, a captação, a primeira usina que teve nele, né? E é um rio de altíssima qualidade, ele passa em poucos bairros. Daria para fazer um tratamento, que é o Ribeirão de São Paulo, que é o maior bairro que tem, né, próximo a ele, né, uma estação de tratamento em cima ali para estar melhorando a qualidade dessa água, e eu em torno dessas casas adjacentes também fazer as estações de tratamento individual, que seria a fossa séptica, né? E aí seria uma proposta, eu acho que seria uma proposta realmente para ajudar a cidade, porque a cidade vai depender desse rio futuramente. Porque a gente conhece aqui os outros córregos aqui que estão pensando em fazer a captação, mas infelizmente é pouca água. Não vai aguentar. Justamente assim, o fato de eu não ter esse grande conhecimento de identificar esses pontos, é por isso que nós estamos trazendo sexta-feira que vem na cidade esse especialista para ajudar todos nós nesse trabalho de identificar essas oportunidades, bem como essa que você colocou. E eu acho que depois desse estudo nós vamos abrir a comunidade, juntamente com a prefeitura, com todos os envolvidos, para ver de que forma a gente consegue dar o passo inicial após essa visita desse especialista da Unicamp. Ele é do Departamento de Hidrologia da Unicamp, então é a pessoa mais especialista que a gente está trazendo para a cidade para fazer essa avaliação. Eu acho que é bem colocado esse ponto que você colocou, que vai entrar na nossa agenda para a gente avaliar também junto com ele. Estou tratando esse assunto com a secretaria responsável da prefeitura, que vai acabar, vai estar aberto, quem quiser acompanhar com a gente. Talvez não sei se seria esse o momento, mas... Léo, com qual... Sim, com certeza. Não, o meio ambiente eu acho que é o pilar essencial para estar junto com a gente nessa visita. Então, por isso que até todo mundo aqui foi convidado, para que todos possam saber desse nosso movimento. Então, em primeira mão, vocês já estão sendo convidados aqui.
Eu acho, só complementando um outro ponto, eu acho que num próximo encontro que a gente tiver com vocês, é importante eu trazer o Jean, que é o nosso geólogo. Eu convidei ele, ele não pôde estar presente hoje em função da agenda dele. O Rafael Camarinho, que é o nosso gerente de meio ambiente. Os dois, infelizmente, com essa agenda dos dois globais que vieram fazer essa visita aqui, não foi possível trazer os meninos. Mas numa próxima, eu acho importante trazer eles, o nosso geólogo e o gerente do meio ambiente, que pode complementar muito mais as nossas explanações aqui. Débora, boa tarde. Meu nome é Tadeu. Eu sou vereador pela segunda vez nessa Câmara. E, de fato, nós estamos preocupados com a situação da falta de água e principalmente dos boatos. Solicitamos já há algum tempo, lá no gabinete do prefeito, o Léo estava presente, de outras pessoas da Danone, que ela deveria fazer uma audiência pública aqui na cidade, porque os boatos correm aí à vontade. Você sabe que notícia ruim, ela não tem tempo e é muito rápida. Existe uma preocupação muito grande da nossa cidade, porque existem muitos boatos que eu, particularmente, isso é minha opinião, como eu já trabalhei em multinacional por mais de 16 anos, eu tenho uma visão de multinacional totalmente diferente de muitas pessoas têm aqui na nossa comunidade. Mas se diz muito aqui que a Danone hoje está explorando muito mais do que ela foi autorizada, primeira. E que essa saída de água, ela está sendo feito em caixa 2 ou nota repetida, alguma coisa assim. Isso eu estou falando claramente aquilo que se comenta. Então eu primeiramente gostaria que vocês tecnicamente respondessem como que os órgãos competentes do nosso estado, eles sabem exatamente quanto que vocês vazam, de que forma que é isso. Segundo, se há a possibilidade, vou ser claro na minha colocação, para não ficar meio falando que está se escondendo. Se há um envasamento de alguma quantidade a mais do que o permitido, e está se saindo por caixa 2, eu tenho certeza que os acionistas da Danone não sabem. Então, isso é um roubo. Então, eu gostaria que vocês deixassem bem claro isso, que é o que chega para a gente, e a gente fica, assim, de certa forma, preocupado, sem saber. E aproveitando a situação, eu gostaria de pedir aqui, como já foi também dito aí por outras pessoas, mas eu gostaria de reafirmar. Eu acho que a Danone, ela poderia ajudar a Jacutinga em muito mais coisas do que ela tem ajudado até agora. Ela tem capacidade técnica, capacidade financeira para auxiliar, de fato, muito mais a população carente do nosso município. Eu acho que pelo que vocês extraem legalmente dentro do nosso município, pelas autorizações, eu acho que o lucro oferido pela Danone dentro do nosso município, levando esse precioso líquido nosso, ela poderia, não só na parte de impostos, mas fora dos impostos, ela ajudar mais a nossa sociedade, que ela é carente. Nós temos lá uma cooperativa que ela está fadada, se não tiver um socorro, se a prefeitura não estivesse ajudando o tanto que está ajudando, ela já teria fechado. Como disse o Eduardo, o custo de se transportar futuramente o lixo da nossa cidade, em depositar nos lixões aí, vai custar muito caro para a nossa cidade. Então, eu gostaria de deixar esse pedido e gostaria que vocês respondessem essa questão que eu fiz. Bom, a questão da reciclagem, como eu coloquei aqui na apresentação, a gente já vem contribuindo. O senhor tem razão, sim, a gente tem capacidade de ajudar muito mais. Está sim nos nossos planos. Acho que aqui a gente está fazendo um passo inicial, onde nós temos também um caso um pouco mais grave, que eu diria, que é essa questão da água que a gente já conversou. E essa questão da água a gente sabe que realmente é no Brasil todo, até como o Edivar colocou. Está todo o Brasil preocupado com isso. A gente sabe que vamos enfrentar também um outro problema aí, que é a falta de energia. Ao menos em São Paulo, a prefeitura, até que tarde, mas começou agora a fazer uma campanha de conscientização para a gente economizar na energia, porque vai ser o próximo problema que a gente vai se deparar aí, que é a falta de energia.
Mas eu acho que sim, em parceria com vocês e escutando muito mais, é que a gente vai saber realmente o que ajudá-los. Acredito eu que a gente possa manter esses nossos encontros, porque é importante, mais do que nunca, vocês que estão aqui no dia a dia, compartilharem com a gente essas melhorias que a gente pode ajudá-los. A gente tem esse passo importante com a cooperativa, conforme eu já falei com o Giordano, e fora todas essas outras ações que a gente quer fazer em prol à comunidade, que são os maiores beneficiados nisso. Em relação aos outros pontos, Edivar, eu acho que se puder colocar para ele, tem mais conhecimento. Bom, inclusive, vereador, o que o senhor disse, eu vou repetir porque talvez só o senhor tenha escutado, com relação à saída de nota fria, né? Isso eu também já escutei. E foi num ambiente em que as pessoas falaram por confiar em mim, que são pessoas que eu já fiz amizade aqui e estou jogando futebol junto. Tá? Isso é impossível de acontecer. A gente tem uma parceria com o Instituto de Pesquisa e a gente manda para eles oficialmente o demonstrativo de resultado do exercício. Então, o que é isso? Né? O DRE para os contábeis aí. A gente mostra para eles quantos litros a gente captou e quantos litros a gente invasou. Isso é público. Tá? Então, sair documento sem nota, isso eu garanto para o senhor que não existe dentro da Danone. Até porque nós estamos falando do segundo maior laticínio do mundo, né? E que tem a Danone hoje é o segundo maior laticínios, né? Do mundo, né? A gente é o segundo em potencial, em volume, e hoje nós estamos em Jacutinga com uma divisão, e a divisão de águas. Tá? Um outro fator que eu trago para conhecimento de vocês, vocês podem observar que grande parte dos nossos clientes são as grandes redes. Né? Hoje a gente praticamente não está no pequeno comércio, isso por falha nossa mesmo. Só para fazer uma ligação com relação à nota. E onde a gente está hoje? A gente está no Carrefour, no Pão de Açúcar, no Extra, que são as grandes redes do Brasil e do mundo. Né? E essas redes também jamais aceitariam uma entrada de produto sem nota fiscal. Tá? Eu garanto para vocês que essa é uma deficiência nossa de não estar no pequeno ponto de venda. A gente pretende sim aumentar a distribuição numérica, mas eu fiz essa ligação só para o senhor entender que, pela nossa deficiência, que é não estar em todos os pontos de venda, a gente só está nos grandes, já dá para perceber que a gente não tem como fazer isso. Tá? Não tem. Depósito de... Não tem. Não. Aqui, nessa região, a gente só tem depósito lá e tem 1.300 posições, cara. É assim, é um negócio, se eu não tirar, trava a fábrica, entendeu? Então, a gente tem que ter uma rotina de tirar diariamente, ou de venda direta para cliente, ou a gente transfere para a fábrica de Jundiaí, que tem um CD maior. Então, Jundiaí. Então, ou a gente tira para venda direta, ou sai daqui e vai para o Carrefour, vai para o Extra, vai para o Pão de Açúcar, ou sai daqui e vai para Jundiaí, por falta de espaço aqui, que o nosso armazém, para quem conhece a fábrica, é mínimo, né? É bem pequeno. Eu sou o Léo Fernandes, sou subsecretário de Administração e radialista da Rádio Distância, que está sendo transmitida ao vivo essa reunião. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu não acredito realmente que a Danone tenha nota fria, eu não acredito que ela esteja tirando a água ilegalmente. Agora, me preocupou de verdade saber que o poço é apenas 4 metros, e aí sim, na minha modesta opinião, leigo no assunto, eu acho que a falta de água lá em cima para abastecer a nossa cidade, a Danone tem culpa. Que ela está ilegal, eu não acredito nisso. Mas que a falta d'água, junto com a seca que está grande, eu acredito piamente nisso. E só vou deixar de acreditar quando vocês da Danone mostrar tecnicamente que com apenas 4 metros não influencia na nossa captação tão rápido assim. Léo, eu acredito que o que a Débora disse agora há pouco vai ser bem pertinente. A gente deve trazer aqui, e eu acho que vocês podem até propor uma nova data, para a gente trazer aqui o geólogo e o engenheiro florestal para falar com mais propriedade desse tema para você. Porque um engenheiro, uma advogada, uma relações públicas,
tudo que a gente falar do nosso conhecimento de vivência em fábrica, talvez possa não te convencer. Então, o ideal é a gente trazer as pessoas corretas para falar sobre o tema correto, certo? Então, eu acho que a gente pode sair daqui com uma nova reunião e aí a gente mostrar... Só um minutinho. Eu gostaria agora, para finalizar, deixar aqui para vocês, mais uma vez, explicar que o nosso objetivo foi justamente... Eu e a Débora saímos hoje, deixamos o escritório, viemos até aqui para estreitar a relação com vocês. A gente não está aqui hoje para resolver todos os problemas, entendeu? A gente está aqui hoje para começar a estreitar essa relação, para apresentar ações que já estão sendo feitas de melhoria para a cidade de Jacutinga. A gente está agora ouvindo uma contrapartida de vocês, o que falta, já tomamos notas do ponto da reciclagem, o que for, estiver dentro do nosso alcance e dentro de toda a legislação pertinente. Mais uma vez, a Danone não é um órgão público que trabalha para a cidade de Jacutinga. A Danone, sim, se preocupa demais com o meio ambiente, com a cidade de Jacutinga, e não é só uma preocupação, é uma ação de melhoria que a gente pode apresentar. Agora, o que a gente fez? Toda a nossa primeira conversa com a Prefeitura, surgiram todas as ações que já estão sendo realizadas e futuras ações. Estamos tendo uma segunda conversa agora com vocês, tomamos notas do que para vocês são as principais coisas e já vimos aqui que é importantíssimo o nosso geólogo e nosso gerente de meio ambiente, então a gente já vai abrir uma data para ter uma próxima conversa, tá? Mas a gente quer deixar claro, mais uma vez, que esse encontro foi para estreitar nossas relações. A gente não está aqui fazendo um checklist com vocês de... Vamos sair daqui hoje com tudo resolvido, é claro. Então, escutando essa contrapartida, a gente já tomou nota, tá? E, assim, sobre os outros pontos de ilegalidade da Danone, eu, como departamento jurídico, isso não posso nem comentar um absurdo tão grande de uma multinacional que eu trabalho, tá? Edivaldo, é o seguinte, eu estou aqui na qualidade agora de moradora dos Vieira, da cidade, né? Vocês falaram de 4 metros o poço. Eu sei que vocês vão precisar de um geólogo, vocês vão precisar trazer outra pessoa para nos explanar. Mas eu queria saber o seguinte, com essa seca que está acontecendo, houve na Danone uma queda de envasamento da água? O que é natural. Nós temos uma quantidade menor de água hoje, sim. Tá. Só para reforçar isso, eu disse e volto a repetir, é uma média de 4 metros. Tem poços que chegam a 7 metros e tem um poço que está a 2,5 metros que a gente tem lá. Tá? Eu falo porque eu tenho um poço de 4 metros na minha casa e eu estou tendo que jogar água da rua no poço porque não dá conta de bombear para 2 caixas d'água na minha casa. Os nossos poços, eles são poços que foi feito um estudo geológico para que ele fosse alocado, né? Então, assim, eles estão muito próximo da rocha, tem tudo isso. Então, talvez a diferença entre um poço que a gente fura em casa, esses poços, cisternas que tem por aí, do nosso poço pode ser isso. Tá? Agora, a pergunta que você fez é que a gente tem uma diminuição da quantidade de água também nesse ano. Tá? E uma pergunta para você mesmo, como gerente, né? Você sabe mais ou menos agora, em média, quantas carretas de água saem? Isso depende muito do mercado. Né? A gente tira quando a gente chama de PDD, né? A venda direta nossa. A gente tira por 2 motivos. Um, quando eu estou com o meu estoque cheio, e outro, quando eu estou vendendo direto para o cliente. Quando eu estou com o estoque cheio, eu transfiro daqui para um CD. Então, tem semana que vocês mesmos vão observar. Sim. Super tranquila. E tem semana que a gente dá vazão, ou porque a gente vendeu bastante, ou porque travou a fábrica. A nossa preocupação então não tem uma regra geral para isso. Lembrando, pessoal, que água é sazonal, né? Na época do frio não se vende água. Então é uma época que a gente fica praticamente transferindo o produto. Entendeu? A minha preocupação como moradora do bairro é porque assim, as carretas que passam, tem algumas que quase tiram a gente da pista mesmo. Porque tem lugares, vocês vão lá direto também, está sempre lá, que as pistas são estreitas. E quando tem vez você tem que dar ré no carro para arrumar um lugar para você encostar para elas passarem. Pessoal, o que ela tá passando aqui, eu acho que é interessante
é interessante todos ouvirem. O fluxo de carreta ali, por ser uma estrada muito estreita, realmente tem hora que a gente precisa dar ré mesmo. Você tem toda a razão. O que a gente faz para amenizar isso? Nós temos um ponto de apoio ali. Esse ponto de apoio, todas as vezes que eu vou subir com uma carreta, a gente avisa no ponto de cima que tem uma carreta subindo. Então a gente procura tentar controlar esse fluxo para que não haja um encontro de veículos ali. Só que acontece. E aí, às vezes, uma carreta não tem como dar ré naquele, né? Ali chega a ser um precipício em alguns pontos ali. Então a gente, já aconteceu inclusive comigo, em alguns pontos a gente não dá para passar 2 carros. Então a gente tem que esperar a carreta passar para depois a gente passar. Com relação à velocidade de veículo, trânsito inadequado de veículo, tudo isso eu gostaria que vocês trouxessem para mim. E aí eu fico aberto, tá? Porque isso eu posso resolver, está na minha mão. Eu chego para o supervisor de transportes e peço dele, exijo dele uma ação junto à transportadora. Isso eu posso fazer de imediato. Mas eu preciso saber disso, porque nem sempre eu consigo ver toda essa movimentação. E a comunidade dos Vieiras, ela é um importante termômetro para isso, porque todo veículo vai passar por ali, tá? Gente, a gente vai abrir então para uma última pergunta, só para deixar claro que nós vamos manter esse encontro mais próximo com vocês, que é importante vocês sempre trazerem sugestões para a gente sempre procurar melhorias em prol a vocês. Então a gente vai realmente escutar essa última pergunta, e como nós vamos ter outras oportunidades com pessoas também das áreas, vai ser bacana esse próximo bate-papo que a gente vai marcar. Sim. Sim. Vamos adequar uma agenda que fique bom para ambas as partes. A gente vai ficar atento a esse ponto. Importante colocação. Vocês falaram sobre boa tarde. Meu nome é Emerson, sou presidente da Associação dos Moradores dos Vieiras. Tive acesso aos documentos de vocês dos pedidos de autorização de exploração junto ao IGAM, em Varginha. E nesses documentos tinha algumas condicionantes para vocês atuarem. Dentre elas usar essa água de reuso para regar as estradas e não usar de mananciais, ter canalização por meia manilha nas encostas, para que não haja desmoronamento, queda de contenção de barreiras, alguma coisa assim. Sinalização adequada de todo coisa. O ponto de apoio para que não se cruze carretas no caminho. E a gente vê que, na prática, isso não tem funcionado. As carretas estão cruzando. Embora conste no processo que vocês comprovaram que fez essa contenção em todas as encostas com manilha, só próximo à minha casa, 50 metros tem, o restante do trajeto inteiro não tem. A velocidade das carretas são grandes, e o que mais causa choque para a gente assim é porque a gente escolheu morar lá até por questões ambientais, está próximo à natureza. E a gente vê que a cada manutenção que é feita nas estradas tem alargado ela cada vez mais, e ela cruza no meio de uma mata atlântica. Então, antes era uma estrada que era a mesma largura que a que tem após a Danone. E da Danone para baixo, a gente vê que abre-se uma verdadeira avenida, que passam-se 2 carretas. E para isso foi necessário derrubar árvores, entrar dentro da mata nativa. E como fica essa questão em relação ao cumprimento dessas condicionantes? Porque na prática a gente vê que, embora teoricamente alegue que estão sendo cumpridas, na prática a gente vê que não. Entendi, eu acho que foi um ponto bem colocado. Nós, inclusive, já tivemos várias reuniões internas da Danone com uma possibilidade de desviar essa rota, primeiramente para evitar essa questão de perturbação aí da tranquilidade e do sono de vocês. Eu acho que não é à toa que vocês escolheram essa localidade aí para morar. Então, a gente realmente, vou retomar esse assunto para ver como que ficou, mas já estava em pauta para que a gente pudesse tentar desviar essa rota dos caminhões. Chegamos até a comentar internamente de abrir um centro de distribuição um pouco mais na rodovia para que as carretas pudessem fazer uma outra rota, mas isso também não é uma questão que a gente faz da noite para o dia, envolve outras áreas,
para que a gente possa tomar essa decisão. Edivardo, tem algum ponto a complementar dessa questão dele? Eu acho que é isso, é importante vocês colocarem isso, porque faz parte do dia a dia de vocês, a gente não está ali em loco realmente para saber. Eu também realmente achei que o problema já havia sido solucionado, então a gente se compromete em realmente voltar a essa questão interna na Danone, para que realmente você tenha aí a tranquilidade que tinha anteriormente. Débora. Presidente, só... Emerson, sobre o trânsito de carretas e uma carreta cruzando com a outra, né? Nós temos o ponto de apoio para isso. Se isso está acontecendo, é o que eu disse para ela. Eu preciso saber, tá? Então, por favor, tragam para a gente, porque se isso está acontecendo, a gente pode sim intermediar, isso não é para acontecer. O ponto de apoio, ele existe, a gente mantém ele para que isso não aconteça. Está acontecendo um desvio de padrão, tá? Então nós vamos acertar isso. É um compromisso que eu faço com você. Mas eu preciso que vocês tragam isso para a gente, sempre que tiver um desvio nesse sentido que incomode a população daquele local, tá bom? Eu gostaria... Pergunta que a gente está com o nosso tempo eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês aqui. É muito louvável de saber que nós vamos ter o geólogo aqui. Eu gostaria de quebrar o seu protocolo aí e pedir para mais uma pergunta, que é o Júnior. Ele representa aqui com grandeza o meio ambiente aqui da cidade. Ele é agrônomo, trabalha nos quadros públicos e gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Muito obrigado. Depois dessa pergunta, a gente gostaria então de encerrar esse nosso encontro. De antemão, eu já agradeço a presença de todos vocês e realmente é muito importante a gente escutar de vocês todos esses pontos para que a gente possa voltar. Vai ser a nossa lição de casa em realmente cada vez mais a gente colocar em prática todo esse nosso compromisso que a gente tem com a cidade. Não é simplesmente a gente chegar numa cidade e instalar uma fábrica. A gente tem todo um estudo e uma preocupação por trás disso. Então, por isso que a gente está aqui. Saímos hoje às 6 da manhã de São Paulo, justamente para a gente ter esse encontro com vocês. Boa tarde. Não é pergunta, é a respeito do questionamento que o Léo fez. Eu tenho a minha convicção aqui. Se vocês vão trazer um geólogo na próxima reunião, ótimo. E fica já que ele traga, se ele puder trazer esse estudo. Porque o Léo disse que as captações das águas da Danone está prejudicando a captação da prefeitura. Pelo que eu sei, as 3 captações do Ribeirão Taquaraçu, 2 estão a montante das suas captações. E a última, está jusante. Então, provavelmente, a nossa, onde a gente faz a captação, ela é água de um outro lençol freático, diferente do lençol freático seus. Então, no meu pouco entender, mas sim com um estudo do geólogo, vai dizer isso para a gente e realmente deixar claro para a população, porque a grande maioria fala que vocês estão tirando a água nossa, né? Da nossa captação. Então, é uma sugestão que eu faço para vocês. Eu acredito que até não é essa questão que foi colocada da gente realmente prejudicar a captação da prefeitura, e sim bem pelo contrário. Nós estamos aqui realmente para estabelecer um canal de parceria. E não é à toa que a gente foi em busca desse melhor profissional da Unicamp para nos ajudar a fazer um estudo de todo o sistema hídrico da cidade de Jacutinga. Porque, às vezes, talvez não estejam sendo aproveitados da melhor forma. Então, realmente, a gente está aqui com essa bandeira em querer ajudá-los dessa melhor forma para garantir esse abastecimento de água para vocês. Eu agradeço, então, a presença de todos. Só queria, por fim, deixar claro que a Danone ela é uma empresa que não tem correlação nenhuma à questão de partidos políticos. Nós somos totalmente neutros a esse ponto e a nossa principal bandeira na cidade é realmente ajudar no desenvolvimento da cidade juntamente com vocês. Então, acho que é um trabalho em conjunto com prefeitura, com comunidade, com associações e com a Câmara de Vereadores. Obrigada a todos. Deixo aqui meu abraço, meu, do Edivar e da Nathalie, a todos vocês. E vamos realmente ter um próximo encontro com o Giancarlo, que é o nosso geólogo da Danone. E sexta-feira eu retomo a minha vinda à cidade aqui de Jacutinga, juntamente com o professor e doutor que nós fomos atrás e identificamos
então esse profissional para nos ajudar nessa empreitada aqui na cidade. Obrigada a todos.